Afinal de contas, a hérnia, a gente retira a hérnia ou a gente corrige a hérnia? Vocês já ouviram as pessoas falarem: "Ah, eu tirei uma hérnia. Ah, o fulano tirou a hérnia dele estava grande". Mas pessoal, eu quero que vocês entendam que quando a gente vai operar de hérnia, a gente não retira a hérnia do paciente, bro, joga lá em cima da mesa, não. Isso pode até acontecer em algumas situações com o conteúdo da hérnia, mas isso é bem raro. Mas fica aí que eu vou te explicar direitinho, ser humano. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço, e esse canal é destinado ao mundo da cirurgia, curiosidades e tudo mais. Pessoal, o que não falta aqui no nosso canal são vídeos falando sobre hérnia, sobre formação da hérnia e tudo mais. E essa dúvida ela é muito pertinente, porque o paciente acredita que a hérnia ela é uma estrutura que ela está lá fazendo aquele tufamento na barriga do paciente, e que o médico vai lá, vai simplesmente retirar aquele tufamento, como se retira uma vesícula, como se retira uma tireoide, e aquilo já é considerado como tratamento executado. Mas não, pessoal, a hérnia, ela é uma falha. Então você vai entender que existe uma falha na barriga do paciente, geralmente na musculatura, na aponeurose. Eu sempre falo que a aponeurose é o que dá sustentação à nossa barriga. E a aponeurose, pessoal, é aquela cápsula de revestimento do músculo. Aquela parte branca, aquilo que é o duro, aquilo que serve de sustentação. Então, quando você tem uma falha naquela localização, o conteúdo que tem dentro da barriga, ele sai pelo aquele buraco, por isso que tufa a sua barriga, por isso que fica aquele carocinho no lugar da hérnia. É por causa do conteúdo que está lá dentro que está tufando. E isso acontece quando você está fazendo força. Por quê? Porque a tripa, a gordura que tem dentro da barriga, ela vai querer sair pelo lugar que é mais fácil de sair. E aí ocorre aquele tufamento, aquele abaulamento. Então você conseguiu entender que a hérnia é a falha, é o buraco. Buraco, aquela é a hérnia, o buraco. O que passa por dentro do buraco, na hora que o paciente faz força, é o conteúdo da hérnia, ou seja, o que estava dentro da barriga, seja tripa, seja gordura, seja algum órgão, e ele sai por dentro da hérnia, que é a falha na barriga. Então, o que você tem que entender é que você não vai tirar o buraco da hérnia, que é a falha da hérnia, tirar e colocar na mesa. Isso não existe. Aquele buraco você tem que corrigir. Então, primeiro ponto, hérnia não se retira. Hérnia se corrige. E quando você vai operar uma hérnia, que você vê esse tufado no paciente, muitas vezes só de fazer anestesia esse tufado já volta. Por quê? Porque a tripa, o conteúdo que estava dentro da hérnia, pelo fato do paciente relaxar com a anestesia, ele volta todinho para a barriga do paciente por causa do relaxamento do músculo. A hérnia solta, digamos assim, e ela volta. Pessoal, agora é a hora que eu peço. Eu sei que vocês estão assistindo, entretido, nem se tocam. Mas olha, seguir a gente quando faz diferença na vida de vocês e curtir ajuda muito o nosso trabalho, tá bom? Faz isso agora enquanto eu estou te pedindo. Vamos voltar para o teu vídeo. E aí o nosso trabalho, quando a gente está operando, que a gente chega naquele local, é identificar a falha da hérnia, ou seja, o buraco naquela musculatura, o buraco naquela aponeurose, que é o tecido de revestimento do músculo, e a gente vai fechar aquele buraco. Assim como uma costureira pega uma camisa rasgada e dá ponto naquele tecido rasgado para fechar aquele tecido. É exatamente da mesma forma. Mas claro, a gente utilizando fios diferentes, instrumentais diferentes e tipos de pontos diferentes. A gente não utiliza ponto de roupa, né, pessoal? São pontos diferentes. E aí, claro que dependendo da hérnia, dependendo do paciente, de acordo com o critério de cada situação, em cima daquele defeito onde a gente corrigiu aquele buraco, onde a gente corrigiu aquela hérnia, a gente pode ou não colocar uma tela para sustentar aquela região. Por quê? Porque assim como a roupa que você costura, se você puxar, ela pode rasgar. Por que o seu tecido não pode rasgar? Por que a musculatura não pode rasgar? Por que a aponeurose não pode rasgar? Então, qualquer coisa pode rasgar, principalmente o tecido, a estrutura muscular e a aponeurótica, principalmente se forem pacientes que têm essa estrutura muscular e aponeurótica fragilizadas, como é o caso de um paciente idoso, que ele já tem uma depreciação do colágeno, daquela fibra que fortalece a aponeurose, o músculo, os pacientes que são sedentários, que não praticam atividade física, pacientes que têm doenças genéticas,
do colágeno, que deixam o colágeno, a fibra do paciente mais fragilizada, pacientes que têm múltiplas gestações, já tiveram inúmeros filhos que também deixam a parede da barriga dela mais frágil. Então, esses pacientes, é até um indício que eu estou falando para vocês, que são pacientes que, de acordo com o tipo de hérnia, com o tamanho e com o padrão do paciente, a gente coloca ou não a tela. E a tela ela é colocada sobre essa costura para dar sustentação para essa costura. Ou seja, eu fiz uma costura aqui, ela está costurada, mas aí eu preciso que o paciente faça repouso, que ele fique parado, para quê? Para não forçar o local onde eu costurei, para não rasgar o local da costura. Repouso, aí eu coloco a tela. Aquela tela que eu coloquei, ela não é uma tela de aço que você solda ela na hora lá, não. Ela é uma tela de um material plástico médico que nós chamamos de polipropileno, na imensa maioria das vezes, e nós vamos dar pontos nela de sustentação. Para quê? Para fixar aquela tela no local dela. Porque a gente quer que aquela tela fique naquele local até o tecido cicatrizar. Por quê? Porque vai vir o tecido, ele vai cicatrizar em cima daquela tela e vai formar uma carapaça rígida, que aí sim a gente pode dizer que aquele erita virou Wolverine. Ali o negócio está cicatrizado e ali ele pode voltar à vida normal. Só que quando vocês perceberam que eu corrigi a hérnia, o conteúdo estava lá embaixo. Agora eu vou falar nas situações em que a gente retira o conteúdo, não a hérnia. A hérnia é o buraco que a gente vai fechar. Tem situações de pacientes que eles têm uma coisa que nós chamamos de hérnia encarcerada. E a divisão aqui, pessoal, é a seguinte: hérnia encarcerada é aquela hérnia que saiu de dentro da barriga, foi para dentro da hérnia, ou seja, passou pela falha da hérnia e ficou abaulado, e ela não consegue mais voltar. Ela ficou presa lá. E ela ficou presa porque geralmente ela fica tanto tempo fora da barriga, fica dentro da hérnia, que começa a gerar processos inflamatórios que não deixam ela voltar. Aí a gente chama isso de hérnia encarcerada. Ela está lá, ela está parada, mas não é uma complicação. Ela não está voltando, mas não é uma emergência. É diferente da hérnia estrangulada, que é a hérnia que sai de uma vez, prende o colo aqui, não deixa passar o suprimento sanguíneo. E aí esse conteúdo, que pode ser gordura de dentro da barriga, pode ser tripa, pode ser o que for, ele vai literalmente apodrecer, porque ele não tem suprimento sanguíneo. É um infarto. Todo infarto é o tecido que morre por falta de sangue. Isso ocorre no coração, isso ocorre no cérebro, e se uma hérnia sair e estrangular os vasos sanguíneos, essa parte, o conteúdo da hérnia, vai infartar. Isso é uma emergência. Então, quando a gente vai operar um paciente que tem uma hérnia encarcerada, a hérnia que está fora, mas não é uma emergência, que a gente abre, a gente tem que soltar todo esse tecido ao redor que está segurando aquela hérnia e a gente tem que devolver ela. Só que existem situações, pessoal, que o conteúdo que está para fora é muito grande e o colo da hérnia é muito pequeno. E quando esse conteúdo que está para fora é apenas gordura, ou seja, gordura que não vai fazer diferença na vida do paciente, a gente pode cortar aquela gordura, amarrar a base, tirar a gordura e devolver o resto. A gente tirou o conteúdo da hérnia. Porque o paciente sempre vem no comentário: mas tiraram sim, doutor, que eu vi que colocaram num pote a minha hérnia. Não foi a tua hérnia, ser humano, foi o conteúdo da tua hérnia. Agora, se você está operando e o que saiu na hérnia é alça intestinal, tripa, poxa, eu não vou cortar a tripa aqui e costurar o resto, porque isso é um absurdo. O que a gente faz? O buraco que está segurando a hérnia, a gente abre ele. Então, a hérnia, se ela tinha 4 centímetros, eu vou abrir mais ela para ela ficar com 5, 6 centímetros, para eu poder devolver aquelas tripas para dentro da barriga do ser humano. Porque tripa é uma coisa extremamente importante. A gordura não era, mas a tripa é. Aí eu abro mais a hérnia, uma hérnia de 4 centímetros vira uma hérnia de 6, para eu devolver aquele conteúdo. Agora, se for o caso da emergência, que a hérnia saiu, travou o suprimento sanguíneo e a tripa infartou, e quando a gente abre a tripa, ao invés de ter uma coloração rosa por causa do suprimento sanguíneo, ela está preta, porque ela perdeu completamente o suprimento sanguíneo,
aí eu tenho que tirar a tripa também. E aí eu tenho que tirar a tripa que está lá fora e eu tenho que emendar a tripa novamente. Aí a gente tem dois tipos de recuperação. Não só o tipo de recuperação da hérnia que foi operada, como a tripa que a gente uniu boca com boca e que a gente precisa ficar avaliando como vai ser a evolução daquela tripa. Porque também pode ter complicação por causa daquela tripa, que ela pode abrir e também pode gerar um tipo de complicação na recuperação do paciente, que é o que nós chamamos de fístula. Quando a tripa abre, o conteúdo de dentro da tripa começa a cair na barriga do paciente. A gente tem que estar monitorando isso também. Vocês conseguiram entender, meus seres humanos? Se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Um abraço forte no coração de vocês. Fui!